Como se a gente não fosse capaz de fazer a mesma coisa. Ou quando a gente fofoca de alguém. Sabe a irmã na igreja, você viu o que ela fez? Pois é. Como quem diz assim, a gente não faria. Mentira! A gente faria pior. Ou quando a gente fala para os filhos da gente. Na minha época, mamãe lavava louças todo momento, arrumar a cama antes dos meus pais acordarem. Autojustiça, achar que você é melhor que os outros. Isso é orgulho. É pecado. É pecado. Então a gente vê o orgulho de Eva e a gente vai perceber, e eu vou aplicar para vocês já já, você vai ver que no trabalho da gente o orgulho é uma coisa que pega. Em cada um dos nossos trabalhos. Do lar, da igreja, de fora, o orgulho pega. Outro problema grande que a gente vê em Eva é o quê? Egoísmo. Ai, Cláudia, eu não sou nada egoísta, eu passo o dia todo pensando nos outros. Não é verdade, a gente é muito egoísta. Demais. A gente vê o egoísmo de Eva porque Eva queria o que era bom para a sua família, para a sua descendência, para o futuro do mundo, ou ela queria o que era bom para ela? Eva pensou em Eva, não é? A gente vê o egoísmo de Eva também quando ela desejou ardentemente sabedoria e poder, que aquele fruto teoricamente poderia dar para ela. Tudo aquilo que a gente deseja de forma intensa, que não é algo que o Senhor tem preparado para nós, ou tem relação com o nosso relacionamento com o Senhor, tudo que a gente coloca no lugar de Deus, ou seja, toda idolatria, ela é egoísta porque ela só serve ao idólatra. Se a minha família para mim é uma idolatria, ou seja, eu coloco a minha família no lugar acima de Deus, eles têm importância maior do que o meu relacionamento com Deus, é porque aquilo de alguma forma me serve. Se o meu trabalho é aquilo que eu mais amo, porque me dá fama, status, aquilo está me servindo. Tudo que eu coloco no lugar de Deus tem a ver com meu próprio prazer e a minha própria glória. Toda idolatria é egoísta. Não tem uma exceção. Não tem uma exceção, né? Quem gosta de Senhor dos Anéis, lembra da idolatria do anel? My Precious. Uma consequência dos dois primeiros são os medos. Você fala, Cláudia, mas medo é uma coisa boa, benigna. Eu vou mostrar para vocês que o medo, ele veio por causa da queda, e o medo, ele é muitas vezes pecaminoso, tá? E eu explico depois em mais detalhes para quem tiver dúvida. O primeiro medo que a gente vê no Éden, que a gente também tem, você fala, ai, Cláudia, eu não tenho, eu vou provar para vocês que todos nós temos, não tem como escapar, tá? Se você respira, você tem. É um medo de ser ferido ou de ser morto. E aqui, entra outras coisas. Entra os nossos familiares. Alguém quer ver um filho doente na UTI internado? Alguém quer perder alguém que você ama? Não. Então, não é só a nossa vida, mas a dos nossos preciosos. A gente vê a pessoa ficando doente, sendo ferida de alguma forma ou morta. É um dos maiores medos que a gente tem, né? Eu vou explicar com mais calma. O segundo medo é o medo de ser exposto. O que é isso? É de ter a sua interioridade exposta para todo mundo ver. É as pessoas saberem o que você está pensando. Já pensou? Já pensou se alguém pudesse ler mente e ler coração e falar, ai, ai, ai. Já pensou se o que eu penso aqui de fulano, de ciclano fosse exposto num telão para todo mundo ver? Então, medo de passar vergonha é um medo terrível. E isso domina as mulheres, que é uma coisa que eu vou falar já já para vocês, melhor. O terceiro medo é medo de não ser aceito, aquele medo de não pertencer, sabe? Sabe aquele medo de não fazer parte de um grupo, é um medo de ser rejeitado pelos outros, por pessoas, tá? E a gente consegue ver esses 3 medos no texto, e eu vou mostrar para vocês em seguida agora. Olha só. A partir do versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos aqui é Adão e Eva, tá? E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Presta atenção numa coisa, eles sempre tiveram nus. Só que agora eles falam, eles perceberam que quão inadequados e que Deus poderia ver aquilo que eles tinham pensado em fazer. Deus vai ver, porque só tinha Deus lá, você concorda? Não tinha mais ninguém que eles podiam ter vergonha.
Deus vai ver tudo aquilo que a gente desejou, ser maior que Ele, conhecer mais que Ele, autonomia. Ele vai saber tudo. E eles fizeram o quê? Se cobriram. Vergonha, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, eles fizeram o quê? Esconderam-se. Presta atenção uma coisa, esconder da presença do Senhor que fez o jardim. Vê se faz sentido. E eles se esconderam por entre as... vê se... Não é uma cena ridícula? Por entre as árvores. Porque eles pensaram assim, Deus falou que no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então é agora que vai cair um raio do céu, a gente vai pegar fogo e acabou a nossa vida. Então a gente vai morrer agora, então vamos se esconder, olha que ideia brilhante, atrás das árvores, que Deus criou. Né? É meio ridículo, mas assim, uma das coisas do medo é que o medo faz você tomar decisões meio ridículas. Esconder atrás das árvores é uma delas, não é? Quer ver uma decisão ridícula que a gente faz? Quem aqui já foi assaltado? Levanta a mão. Alguma de vocês já reagiu ao assalto? Olha lá, uma, duas. Foi a melhor decisão? A mais sábia? Você correu? Olha lá. Talvez não foi a sua melhor decisão, mas você fugiu, ok. Alguém mais reagiu? Reagiu. Foi a sua melhor decisão? Porque o medo, ele faz com que a gente tome decisões às vezes totalmente inusitadas, como esconder atrás das árvores, como reagir a um assalto, como ter medo de barata. Faz sentido ter medo de barata? Barata pode ficar gigante e matar a gente? É um bicho desse tamanho que a gente esmaga com o pé, mas se eu jogar uns 10 baratas aqui, não vai sobrar uma mulher aqui. Você vê como tá, você mata? Então uma vai matar e 50 vão correr. Mas eu estou dando um exemplo assim, só para dizer como a coisa ficou desproporcional, o nosso medo ficou ridículo. O medo que a gente tem de ser ferido ou de ser morto, ele ficou desproporcional, concorda? Medo de barata, medo de rato. Eles vão matar a gente, vão ferir, a gente vão deixar... Não, então a gente tem medo de coisas que não tem sentido nenhum. Mas pós-Éden, porque eles tiveram medo de serem feridos por Deus e serem realmente destruídos por Deus naquele momento. Olha o terceiro medo, vamos lá. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Uma das coisas que eu amo do Senhor Deus é o seguinte, Deus ele vai atrás do seu povo, mesmo quando a gente está na maior das misérias. Ele sabia onde eles estavam, mas eles falaram, onde vocês estão? Né? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Como quem diz assim, ó, sabe no jardim que a gente sempre andava junto? Que você sempre me aceitou, amou andar comigo? Agora já era. Acabou nosso relacionamento, acabou. Eu percebi, eu te ouvi sua voz andando no jardim e eu falei, não, o Senhor não vai me aceitar mais, acabou. Esse relacionamento gostoso nunca mais vai acontecer. E eu me escondi. Então a gente percebe aqui esses medos. Medo de ser ferido ou morto, medo de passar vergonha, de ter a sua interioridade exposta, os seus pensamentos expostos, né? De passar algum tipo de constrangimento e medo de não ser aceito, tá? Então, isso trouxe aqui o resto do texto, né, que daí um aponta para o outro, um culpa o outro. E daí veio a necessidade de se esconder, a perda de vínculo, a sensação de rejeição, tudo aquilo que mexe com os nossos trabalhos, que eu vou dissecar para vocês já, tá? Mas antes de dar má notícia, eu sempre venho com boa notícia, porque não adianta nada eu dar paulada e não mostrar esperança, não é? Então, deixa eu só comentar uma coisinha antes da gente seguir falando dos pecados. Essa estátua aqui, ela fica na minha casa, né? Na frente da minha casa tem uma praça Buenos Aires, que é uma praça ali do bairro onde eu moro, em São Paulo, né, capital. E lá tem um autor francês, que nem é cristão, que criou essa estátua. Se vocês olharem bem, quem tiver os olhinhos bons, vão ver que é um leão olhando para cima, e ao redor do corpo dele tem uma serpente enrolada, e ela está de boca aberta, tá para dar um bote nele, dá para ver? Está de boca aberta assim de frente, né? Então, essa estátua está lá de casa, né? E eu sempre, desde pequenininhos, eu levava os meus filhos nessa praça para passear. Por quê? Porque nessa praça tinha um parquinho. Então, eu propositalmente andava bem devagar quando chegava perto dessa estátua. Porque tem várias estátuas lá, de umas coisas nada a ver. E essa é a única estátua que eu gosto. E eu passava bem devagar e eles olhavam e falavam assim, mamãe, o quê?
É uma briga? Eu falava, é. Mamãe, quem ganha? Eu falava, com certeza o leão. Como você sabe, mamãe? Eu falava, porque o leão da tribo de Judá esmagou a cabeça da serpente. E eles falavam assim, ai mãe, que bom saber disso, né? Eu falava, é. E daí no dia seguinte que a gente ia, passava de novo devagar, eles, mamãe, quem ganha mesmo? Conta a história de quem ganha. Eu falava, o leão da tribo de Judá esmagou a cabeça da serpente. Então, no próprio Éden, onde a desgraça do pecado aconteceu, o Senhor Deus trouxe redenção, trouxe esperança. E eu vou falar disso na nossa última palestra. Mas eu adoro lembrar isso, porque quando a gente está desanimada, vendo o pecado, a gente não pode tirar os olhos do alvo, da esperança, né? Ele falou em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, ti a serpente, né, e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu volto a falar de redenção já, prometo, tá bom? Então vamos para as palavras, vamos falar de pecado. Então o primeiro pecado que eu quero comentar com vocês um pouco mais é sobre o orgulho. Orgulho é um trem terrível, porque ele leva à competição. E a competição não é só no trabalho, fora do lar, é na igreja. Ai, Cláudia, não é. Entre fulano que canta melhor que ciclano, entre fulano que arruma melhor que ciclano, entre fulano que faz tal coisa melhor que... Competição existe por orgulho. Em vez de mútuo encorajamento pelo trabalho, existe muita competição. No trabalho, no Instagram, em tudo quanto é lugar. E o desejo das pessoas é mostrar que a performance delas é melhor que a dos outros. Alguém abre para mim e deixa aberto, porque eu vou pedir para ler daqui a pouco de novo, Eclesiastes 1, 14 a 17, por favor. Lê bem alto. Eclesiastes 1, 14 a 17. E deixa Eclesiastes aberto, que eu vou voltar a ler ele. Quem for ler, levanta a mão para eu levar o microfone. Vamos lá, mulheres corajosas, que têm uma voz bonita, leiam. Alguém abriu? Pronto, aqui, ó. Não tem problema, manda ver. Eclesiastes 1, 14 a 17. Observei tudo o que acontece debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido. E o que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo, eu sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento do que eles. E então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. E descobri, por experiência, que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Eu sou o mais sábio, o mais entendido. E eu me empenhei para ficar cada vez mais sábio, mais entendido, conhecer tudo. Orgulhoso. Daí ele falou, não, mas isso não tem nenhum valor. Eclesiastes é um livro sensacional, tá? Porque Eclesiastes, quando você começa a ler, você fala assim, não, tem esquizofrenia quem escreveu Eclesiastes. É verdade, porque fala assim, ó, uma hora o trabalho é bom, uma hora o trabalho é ruim, uma hora o trabalho é bom, outra hora é ruim. Você fala, meu, não é possível, não dá para entender. Mas, na verdade, Eclesiastes é toda uma visão de mundo onde tudo é horizontal, ou seja, tudo está acontecendo debaixo do sol. Então, é tudo aqui, ó, entre pessoas. E ele fala, olha para Deus, olha para cima do sol. Veja quem é o seu Senhor. Aqui, ó, quando você faz por isso aqui, é tudo vaidade, correr atrás do vento. É um baita livro, tá? Um dia legal de vocês estudarem como mulheres é Eclesiastes. É um livro sensacional. Então, mostra que uma das lutas que provavelmente Salomão, que escreveu, tinha, era orgulho. E eu vou mostrar já que tem mais coisa dele aí. Segura aí. Tá? A gente vê orgulho em vários relacionamentos. E orgulho, vou dizer uma coisa para vocês, caminha muito próximo da inveja. A gente fala, não, Cláudia, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Porque a inveja, ela é um derivado de você ver que o outro está se saindo muito bem. Você fala, não, peraí, eu sou capaz, bom, e eu deveria me sair tão bem quanto ou melhor. Então, leva a uma coisa terrível, que é a inveja ou ciúmes dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro da família. Nora e sogra, irmãs na fé. Inveja, né? E a gente vê isso na Bíblia. A Bíblia é cheia de exemplos de orgulhosos e invejosos. Caim, não é? Não, um exemplo, é uma coisa terrível. É uma história
de muita inveja, de ira, de ressentimento contra o irmão, pelo orgulho dele, que ele achava que aquilo que ele tinha feito, a sua oferta, era melhor. Os irmãos de José. Tá certo que José, gente, era um miserável. E eu sempre falo isso, porque eu amo a história de José, é uma história linda. Mas José chegava e falava assim, porque eu tive um sonho de que os feixes de trigo se dobraram na frente de os feixes de... Você fala, meu, fica quieto, homem. Dele vira, não, porque as estrelas, eu tive outro sonho em que o sol e a lua e as estrelas se curvavam. Fica quieto, criatura. Ele era terrível, orgulhoso também. E o Senhor, imagina, ele amadureceu demais, e é um homem incrível, é um herói da fé, mas você percebe que ele tinha luta com orgulho. E os irmãos, muito mais, queriam matar aquele miserável. Falavam, vamos sufocar ele. Até que um irmão falou, não mata não, só vende. Só joga no poço. Não mata não. Ai, é cada miséria na Bíblia. Isso que o legal de ler a Bíblia é que a gente vê que eles são tudo igual a gente. Estragados, não é? Estragados. Rei Saul. O rei Saul, ele tinha um orgulho de ser um bom rei, que tem horas que ele fala assim, não, eu vou aceitar o Davi e tal, ele fala, não, Davi, volta, tal, e daí vem tocar harpa, e daí ele pega e lança uma lança para atravessar Davi, e o Davi escapa. Ele tinha tanta raiva de Davi, que Davi podia substituí-lo, que ele falou, a única solução para essa inveja é matar ele. O orgulho leva a inveja, que leva à morte. Gente, é muito sério isso, é muito grave. Arão e Miriam, por exemplo. Moisés estava lá fazendo um bom trabalho que Deus tinha mandado, vou falar de Moisés já, que Deus tinha enviado ele para fazer. E Arão e Miriam assim, não, mas gente, por que a gente não é tão bom quanto ele? Foi tão sério eles, assim, incomodados que Deus não dava para eles o lugar que eles mereciam, que por causa desta reclamação o Senhor feriu com lepra, ela ficou toda branca, escamosa, lembra Miriam? Por causa desse orgulho dela de achar que ela tinha tanta habilidade contra o irmão que não era justo o que o Senhor estava fazendo na vida deles, né? E você fala assim, não, Cláudia, mas esse é o pessoal do Antigo Testamento, o pessoal do Novo Testamento é melhorzinho no orgulho. Eles são igual a gente é melhorzinho, vamos ver se eles são melhorzinhos, vamos ver, olha só, Marcos 9, vou ler para vocês. Jesus ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Ele estava contando o que ia acontecer, certo? Sobre o plano da redenção. Eles, contudo, entendiam nada. Não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. Mas presta atenção, Jesus falando sobre morte, sobre ressurreição, sobre salvação. E olha o que eles fazem. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. E eu adoro essa sutileza e até esse senso de humor de Jesus, de não falar assim, eu sei o que vocês estavam falando. Ele falou assim, o que vocês estavam falando? Amoroso ele também, né? De que é que vocês conversavam pelo caminho? Ele sabia, mas ele queria que eles falassem, né? E olha só, mas eles, guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual deles era o maior. Esses homens caminharam com Jesus, que foi o manso e humilde. E eles estavam querendo dizer, qual de nós aí é melhor? Orgulho. Ai, Cláudia, que terrível. A gente é igual, não fica achando que a gente é igualzinho. Orgulhosos, né? E daí Jesus com toda a doçura, porque se eu fosse Jesus, eu penso que eu daria um tapa na orelha de cada um, assim, dá vontade, né? Pá! Mas não, Jesus é doce, é manso, e ele, assentando-se, acho máximo isso, assentando-se, chamou os 12, ele disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Olha a paulada amorosa. Vocês estão preocupados com quem vocês são? Com o quanto vocês estão aí famosos dentre as pessoas como o melhor discípulo? Você tem que servir, cara. Você veio aqui para expressar o amor que eu estou mostrando para vocês como é que é. Servir. Isso é muito legal porque a Bíblia fala que Cristo foi, apesar de rei, o maior dos servos. A Bíblia deixa isso bem claro. Tem vários textos que mostram isso, tá? Então, o orgulho, ele acaba com a raça das pessoas. Um exemplo aqui que vocês contam na escola dominical direto, ou para os filhos de vocês, é a história de Torre de Babel, certo? Torre de Babel é uma história clássica de orgulho. Você fala assim, mas Cláudia, eles trabalharam bem, sim. Eles eram esforçados, sim. Mas era para a glória deles.
Como assim? A Bíblia fala. Eles não queriam que fossem separados e eles queriam fazer para si um nome. Esse assunto é um assunto que eu falo para vocês que é doce para mim, porque essa coisa do fazer para si nome é uma coisa tão triste. Tem a ver com fama, com sucesso, com fazer o seu nome ser conhecido. E a Bíblia fala que é Deus que nos dá um novo nome. E Apocalipse fala que Ele nos dará um novo nome. E eles queriam sucesso, fama, porque eles queriam criar uma torre que subisse até onde Deus mora, mas não era sobre Deus, era sobre eles. Né? E egoísmo, Cláudia? Egoísmo é uma coisa assim que a gente tem bastante. Eu sou mãe de 6 filhos, estou brincando, né? Mas assim, a última coisa que eu penso é em mim, eu estou sempre pensando nos outros. Não se engane, meu amor, que se você está sempre pensando nos outros, você tem um outro tipo de egoísmo. Sabe qual? Você é uma agradadora, você quer que os outros vejam quão maravilhosa pessoa você é. Eu não estou brincando, é pesado esse assunto, eu sei. Mas até aquelas pessoas que parecem totalmente desprovidas de egoísmo, tão dadas a todos, no fim das contas elas querem o quê? A aprovação e o muito bem. Parabéns, servo bom e fiel. É egoísta. É egoísta. Só Cristo que pode transformar um trabalho em um trabalho nem um pouco egoísta. Toda idolatria é egoísta. A gente às vezes quer entendimento, a gente quer poder, a gente quer fama, a gente quer conforto. Eu quero tanto conforto. Adoro um conforto, não sei vocês. Né? A gente gosta de se dar autonomia, a gente gosta de ter bem-estar, saúde, tudo isso. E é engraçado que é o seguinte, Jesus brilhantemente falou que o resumo dos mandamentos era amar a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Por que ele usou isso? Por que Jesus disse isso? Porque a gente se ama demais. Demais. A gente gosta muito da gente. Então, se Ele, o Senhor de todas as coisas, conhece o nosso coração, você tem que amar o outro tanto quanto você se ama, não tenho dúvida de que a gente se ama demais. Você pode estar na pior das depressões, eu posso provar para você que você se ama demais. O problema é a sua cosmovisão, que precisa mudar, né? Mas a gente se ama demais. E muitas vezes o trabalho ele tem relação com tirar algum tipo de proveito. Quer ver uma coisa egoísta da minha parte? Às vezes eu estou lá limpando a minha casa, eu arrasto aqui uma coisa, né, para limpar, limpo embaixo, deixo brilhando e tinindo. E daí vem meu marido e passa reto. E eu falo assim, como assim? Ele passou reto e nem elogiou o meu trabalho. Né? Eu me esforçando aqui, ele nem viu se tivesse sujo, ele ia reparar. Não é assim? Porque no fim das contas, eu quero a minha glória. Percebeu? Que luta, que é o nosso coração, né? O trabalho, ele é desconfortável, porque Deus nos chamou a amar pessoas. Amar pessoas, e a gente vive querendo ser amado, receber todo o conforto, o alento, a paz, a felicidade. E o trabalho, muitas vezes, ele é desconfortável. E ele tem relação com sair de si. Quem abriu Eclesiastes, eu vou pedir para abrir Eclesiastes 2, de 3 a 11. Quem que vai ler? Eclesiastes 2, de 3 a 11. Quem vai ler? Aqui, ó. Temos candidatas. Agora é o seguinte, ela vai ler e eu quero que vocês contem nos dedos quantas vezes no texto o autor, né, que provavelmente é Salomão, fala para mim, por mim, meu, comigo. Tá? Conta, só para você ter ideia do tanto que ele é centrado em si mesmo. Vai. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem.
Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me negligenciei nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, também avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar. Percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento e não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Quantos vocês contaram? Olha lá. Eu contei 17, mas eu contei 16. Mas vocês perceberam que era tudo sobre ele. E você fala, Cláudia, mas ele fez um lindo trabalho, ele construiu açudes, tantas coisas. Não fez um trabalho esforçado e bonito? Mas era para ele. E dele falou assim, mas isso é tudo correr atrás do vento, não vale de nada. Porque ele não foi criado para isso. A gente não foi criado para trabalhar para nós mesmos ou para a nossa própria glória. Entenda que ele foi um perfeito exemplo de um homem que trabalhou duro, fez um excelente trabalho, coisas lindas, as coisas que tinha Salomão, os bens que ele tinha, era assim de realmente cair o queixo, mas foi tudo sobre ele. Foi tudo sobre ele, né? Ele estava fazendo aquilo que ele não foi criado a fazer. É muito duro, o egoísmo é uma coisa terrível, terrível, tá? Vamos falar um pouco dos medos agora, dos medos. Então, o primeiro medo é medo de sermos feridos ou mortos. Isso é um negócio tão engraçado, porque a gente tem um medo de desgramento de doença, não tem? Se eu falar a palavra câncer aqui, vocês se arrepiam. Alzheimer, vocês se arrepiam. Doença degenerativa, vocês já se arrepiam pelo, né? Tetraplegia, você já, nossa, não é? A gente morre de medo disso. São coisas que nos assustam tremendamente, a ponto da gente se esconder de Deus. Né? A ponto da gente tomar decisões que não fazem sentido nenhum quanto ao medo. A gente luta com medo de ser ferido ou morto, e esse é um medo muito frequente e muito constante na nossa vida. Como eu falei, medo de barata, medo sem fundamento, tudo derivado desse medo, né? Medo de altura. Eu, por exemplo, tenho uma vergonha de dizer isso, mas vou falar para vocês porque vocês oram por mim. Eu tenho medo de andar de avião. Odeio. Com todas as minhas forças. Todas as minhas forças. A minha mãe e meu pai, eles até cochilam quando tem turbulência. Olha, eu queria tanto ter isso. Eu falo, como que pode? E eu tenho horror, mas eu ando de avião todo mês. Uma vez por mês eu ando. E eu falo, é Deus tratando meu coração. Aprender a confiar que é Ele o Deus da vida. O que eu estou com medo da minha vida? Né? Eu morro de medo de avião. E a gente acaba tomando decisões pouco sábias. O segundo medo, que é o medo de passar vergonha, eu quero gastar um tempo um pouco maior nisso aqui. A gente tem tanto medo de passar vergonha que pode ser do mais variado possível. Por exemplo, se eu pegar agora do nada, escolher uma pessoa para ficar de pé e fazer uma oração, a pessoa tem taquicardia, não é? Treme, a voz fica até trêmula, embargada, porque a pessoa fala, meu Deus do céu, ela me pegou de surpresa. Estou mentindo? Eu uma vez vi um pastor amigo meu, que ele estava no púlpito, ele tinha recém-chegado à igreja, e ele sabia o nome de poucas pessoas. Ele ia pedir para alguém orar, ele falou, eu lembro do fulano de tal que me recebeu, vou pedir para ele orar. Vou pedir para o fulano de tal quebrar o silêncio da oração silenciosa e orar para nós, por nós. E fechou o olho, e nunca que quebra o silêncio. Aquela situação constrangedora, de repente o pastor falou, vou dar uma espiadinha. Quando ele olha, o irmão está assim, ó. Como quem diz assim, esquece, não conta comigo, eu não vou orar. Depois de que pastor, eu não oro em público. A gente tem tanto medo de passar vergonha que a gente acha assim, se eu orar para Deus, alguém vai ver que eu conjuguei errado. Ou que eu não sei orar direito. Como pode? Como que a gente tem tanto medo da opinião dos outros, não é? A gente tem tanto medo de passar vergonha que se eu falar assim, olha, semana que vem, a reunião de oração vai ser na sua casa, amada. E daí a pessoa fala assim, ai, Claudinha, mas a minha casa é tão simples, é pequena. Não, mas não tem problema, a gente senta no chão. Ai, mas a minha louça ela é tão simples, não quero que o pessoal veja a minha casa. Sabia? A gente faz isso. Quer uma outra coisa terrível? Eu tenho uma amiga que toda vez que a mãe dela visita ela, ela faz faxina antes da mãe chegar. Então eu falo, por que a sua mãe? Ela fala, é porque minha mãe é a pior de todas. Ela chega, passa o dedo e faz assim, ó. Olha que tristeza.
Essa mãe precisa do Senhor Jesus, né? Porque isso é uma maldade fazer uma filha. Mas ela tem tanto medo da mãe constrangê-la, envergonhá-la, que ela fala, não quero nem ter esse trabalho, eu passo faxina antes da mãe chegar. Né? Triste isso. Mas a gente tem muitas outras situações de vergonha. Por exemplo, vamos fazer uma competição de conhecimento bíblico. 90% vai embora. Porque, não, sou crente há 30 anos, mas se eu falar, não, porque vamos abrir lá no texto da profetisa Hulda, você fala, quem é essa mulher? Eu nunca ouvi na vida. E ela existe, está em Samuel, em Reis. Mas você percebe, a gente não tem conhecimento bíblico. 30 anos de igreja não tem conhecimento bíblico. É duro isso, a gente tem vergonha disso. Claudia, se o pessoal soubesse o que tem no meu coração, E isso gera um certo problema, muito sério. Por exemplo, mulher é uma das pessoas mais complicadas em relação a isso. Esse tipo de temor, a gente usa e abusa disso. Os homens não sofrem tanto quanto a gente. Cláudia, como assim que a gente usa e abusa disso? A gente gera constrangimento e vergonha nas pessoas facilmente. Eu vou dar uns exemplos aqui. Então, primeiro, eu quero que vocês entendam que, assim, ter culpa profunda, tristeza pelo pecado é algo maravilhoso, não é? Se eu peco contra Deus e eu tenho tristeza do meu pecado, isso leva ao quê? Arrependimento vai levar a um desejo de mudar, a um desejo de fazer diferente. Então, eu peco contra Deus, eu tenho uma culpa verdadeira, um arrependimento, e isso leva a um desejo de mudança. Isso é bênção. Agora, as nossas culpas não são verdadeiras. A gente tem culpa de um monte de coisa mentirosa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você acabou de ter um neném, tá? Como é que você chama? Suzy. A Suzy acabou de ter um neném e eu chego para a Suzy assim, ai, que lindo! Suzy, foi parto normal ou cesárea? Daí a Suzy fala assim, foi cesárea, eu não consegui. Ai, Suzy, sério? Nossa, porque quando o bebê passa no canal do parto, é tão bom para o pulmão, que pena. A Suzy não vai dormir 3 meses. Porque ela vai falar, olha, é minha culpa, que eu... entendeu? Eu posso fazer a mesma coisa do, você deu mamar? Ou você deu mamadeira, você fala, não consegui amamentar, eu não tive leite. Eu falo, Suzy, eu sou neurologista. Eu vou te contar que os anticorpos que tem para o desenvolvimento neurológico não tem nada igual. Que pena. Você tentou bastante mesmo? Gente, eu acabei com a raça dela, eu gerei nela uma culpa, mas presta atenção no sutileza. Na sutileza não, foi bem descarada agora. Mas a gente faz isso o tempo todo. Eu estou constrangendo a Suzy a achar que a minha regra, a minha lei é igual à lei de Deus, você percebe? Eu devia ter tristeza pela lei do Senhor e não gerar angústia nela por uma lei que é minha, que é humana. Isso gera medo de passar vergonha, de ficar constrangida. Ela vai ficar triste, ela vai achar que a culpa da filha dela ter qualquer problema é dela. A gente faz isso o tempo todo. Como é que você chama, linda? Selma, vamos supor que a Selma faltou hoje na conferência. De amanhã chega uma irmã para a Selma, né, no culto e fala assim, Selma, você não veio ontem. Selma, você perdeu. Você perdeu o seu brinde. E as pessoas te envergonharam, coitado, todo mundo, você não estava. Judiação, ela estava fazendo prova de inglês, gente. Ela estava fazendo prova de inglês. Palmas para ela que estava trabalhando. Então o que acontece? Eu poderia chegar para a Selma e falar assim, Selma, querida, você fez tanta falta ontem, eu senti falta do seu abraço, do seu sorriso. E olha, não falta mais que você faz falta para a gente. É diferente, você concorda? Do que eu gerar nela uma culpa, falar, Selma, não, você... Olha, depende de onde estão as suas prioridades, Selma. Então você escolhe as suas prioridades. Eu não estou brincando, é assim. É assim, gente, eu rodo o Brasil afora, é desse jeito. A gente gera culpa nas mulheres baseadas nas nossas leis. Isso é muito triste, não é? A gente faz isso direto. A gente constrange pessoas, envergonha pessoas, né? Gera desconforto em pessoas, baseado em leis humanas e não leis bíblicas, tá? E isso gera uma culpa mentirosa, não é? Muito bom. Uma coisa só que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Ô, Cláudia. Oi, amor. Eu estou com o microfone, então eu vou aproveitar. Diga, e amor. às vezes, assim, é tão engraçado que às vezes a gente fala assim, não, mas eu estou falando para o bem dela. Perfeito. Eu ia falar agora uma coisa emendada nisso aí. Olha só. Eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Vocês têm o dever de serem conselheiras umas das outras. Isso é maravilhoso. Só que eu vou dizer uma coisa muito séria. Aconselhar alguém não é falar experiência pessoal. Aconselhar alguém é mostrar a Bíblia. É apontar para Cristo. Isso não tem valor nenhum.
Então, o que acontece, às vezes, é que eu vejo as mulheres assim, o seu filho está continuando de dormir? Peraí, deixa eu te dar a dica. É assim, ó, faz assim, dá um chá de camomila. Você fez isso, não, você está fazendo errado. Está dormindo na sua cama? Não pode. Você vai traumatizar ele para sempre. A pessoa dá a experiência pessoal dela. Então, se você quer aconselhar, isso é opinião, não é conselho. Conselho envolve orar e abrir a Bíblia e apontar para Cristo. Isso é muito importante de saber, né? Isso é para o bem dela. E não minha opinião pessoal. Né? Muito bom. E medo de não ser aceita, gente, isso é muito comum. Imagina eu chegar aqui de longe e falar, as meninas de Foz, ninguém me deu um abraço, me senti tão mal lá nessa igreja, eu nunca mais volto. Eu estou falando isso porque isso acontece direto. As mulheres chegam numa igreja, o pessoal, é muita panelinha, ninguém me recebeu, porque não se sentiu aceita. Olha que duro isso. Isso mexe na nossa responsabilidade de amar pessoas, como Deus mandou a gente amar, mas você percebe o desejo de pertencer. Desde que o nosso relacionamento com Deus foi quebrado no Éden, a gente vive buscando pertencer. Só que a gente quer pertencer em pessoas, e nós já pertencemos a Cristo. A gente tem o desejo de ser aceito, de ser amado, de ser acolhido, de ser elogiado. A gente sofre com isso, sabe? E a gente morre de medo da opinião dos outros. Um livro sensacional que eu acho que você não pode morrer sem ler é um livro do Edward Welch chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Alguém já leu esse livro? Já leu? Não é sensacional? Esse livro tem que ler. Porque mostra como a gente se importa com a opinião dos outros. Como a gente quer pertencer, ser agradável aos outros o tempo todo, né? Isso é muito difícil, porque isso faz com que muitas vezes no meu trabalho fora do lar, faz com, Cláudia, eu trabalho numa empresa, eu trabalho aqui na Itaipu, estou dando exemplo, porque eu sei que metade de vocês trabalham lá. Trabalho aqui na Itaipu e assim, olha, meu clima de trabalho não é legal, os meus colegas não são legais. O seu trabalho não é sobre isso. O seu trabalho é servir pessoas para a glória de Deus. Mas quando a gente está focado no nosso medo, a gente deixa de obedecer a chamados. E eu vou dar um exemplo bem prático disso amanhã. Amanhã eu vou falar na escola dominical. Não sei nem se vocês vêm, mas se vocês vierem, venham. Se vocês vierem, venham, ótimo. Vocês estão todas convidadas. Por quê? Que eu vou falar um pouco sobre como a gente aborda pessoas. A gente tem muito medo de se chegar a pessoas e ser rejeitada por elas. Muito. E o Senhor nos chama a ser intencional nas nossas conversas. Muito intencional, né? Então, a gente tem muito desejo de pertencimento e pode acontecer duas coisas. E olha o perigo aqui. Uma delas, eu posso ser tímida. Eu fujo de todo mundo, eu não me relaciono com ninguém. Sabe por quê, Claudinha? Porque eu estou cansada de ser machucada. Essa é a desculpa. Eu estou com um filho pequeno, eu não posso ir nas reuniões, eu não posso ver as pessoas. Não estou corrida. Mas eu me fugir das pessoas faz com que eu nem receba rejeição. Ou então eu faço o contrário, eu sou a melhor amiga do mundo, eu sou aquela amorosa, companheira, que nunca diz não para ninguém, agradadora, porque no fundo das contas, no fim das contas, o que eu quero é que todo mundo fale, como a Claudinha é legal, olha como ela nunca deixa a gente na mão, mas no fim das contas é sobre, sobre mim, é sobre aquilo, verdade, isso é sério. A gente acaba balançando para um dos dois lados, né? Balançando, o nosso coração é pendular, ou eu fujo, ou eu faço tudo pelos outros, mas tudo para ser aceita, para pertencer. Vamos dar um exemplo de Moisés aqui. Moisés foi um homem que Deus amou muito, um homem segundo o coração de Deus, um herói da fé, mas eu vou mostrar que ele é igual a gente, tranqueiro igual a gente. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Lembra quando Moisés foi chamado pelo Senhor a fazer o quê? Foi chamado pelo Senhor a libertar o povo do Egito. Lembra disso? E Deus apareceu para ele como? Através de uma... o símbolo da IPB ali, uma sarça que ardia e não se consumia, né? Queimava e não se consumia. Então, pensa comigo, ele chegou, ele ouviu a voz do Deus vivo, ele viu uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, e mesmo assim ele teve medo. E não medo do Senhor, do Deus vivo. Não foi um temor honesto, um temor reverente do Senhor. Foi um temor das pessoas. Quer ver? Olha só. Deus deu para ele a ordem dele libertar o povo. Daí aparece, vamos lá, Moisés. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Presta atenção numa história. Quando Moisés saiu do Egito, ele saiu por quê?
fugido por quê? Ele tinha matado quem? Um egípcio, certo? Então, o que acontece? Ele sabia que ele estava na mira de morte do faraó, certo? E provavelmente já era o filho do faraó nessa ocasião e não o faraó, mas ele sabia que o nome dele estava lá. Tinha um cartazinho ali pregado no poste, ó, procura-se. Não, estou brincando, não tinha, né? Mas ele era procurado para ser morto. Então é muito apropriado que ele vire e fala assim, mas quem sou eu para ir ao faraó, aquele que quer tirar minha vida? E tirar do Egito os filhos de Israel. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Deus falou, você não precisa ter medo, cara. O faraó não vai te matar, eu vou estar contigo, eu serei contigo, olha só. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, assim, eu vou salvar a sua vida, você não vai morrer, não precisa ter medo da morte, de ser ferido pelo faraó. Eu vou salvar a sua vida, eu vou estar com você. E Moisés vira e fala... Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarão, qual é o seu nome? Que lhes direi? Essa é a melhor das respostas de Deus, presta atenção, Deus diz o seguinte, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, ainda dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Como quem diz assim, Moisés, cara, não é sobre você. Você está preocupado com você, né? Mas não é sobre você. É sobre o eu sou que te enviou. Olha que profundo isso. Olha como a gente é preocupado com nós mesmos demais. Ele fala, você não está entendendo. Essa história toda, esse plano que eu tenho de libertar o povo da escravidão, que é, na verdade, uma demonstração da libertação do pecado que Deus faria através de Cristo Jesus. Isso é sobre o meu plano, sobre a minha história. Acorda, Moisés. Olha só, então o primeiro medo que a gente vê aqui é o medo de ser ferido por faraó ou ser morto. Primeiro medo, vamos para o segundo medo. Ó. Respondeu Moisés, mas eis que eles não vão crer. Olha que teimoso, a gente acha que a gente é cabeçudo, olha ele, discute, batendo boca com Deus. Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Como quem diz assim, eles não vão me aceitar. O medo de não pertencer, e fala assim, aquele povo lá, pô, eu fui criado por egípcio, eu nunca mais fui lá para o povo hebreu, estou anos aqui já no deserto, eu vou chegar lá, eles não vão me aceitar, eu não pertenço mais lá. Medo de não ser aceito, medo de não pertencer. Daí Deus deu para ele o bordão, falou, esse bordão vai virar uma serpente, lembra dessa história? Daí Deus continua encorajando ele. Eu acho isso o máximo, porque a gente é assim também. A gente fala, não, Senhor, não quero. E o Senhor fala, não, calma, vai lá. Não, Senhor, não quero, vai lá. Olha como Deus é gracioso com ele. Ele repetidamente é teimoso e miserável. Deus fala, não, eu vou estar com você. E olha só, e ele segue ainda o miserável. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente. Nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Como quem diz assim, eu não sei falar em público. Eu sou um cara que não sei falar, não é para mim, manda outro, Senhor. Vocês não são assim também? Se eu falar que semana que vem vai ter um estudo bíblico do livro de Joel e quem vai falar é você. Vocês nunca mais falam comigo na vida. Vocês acham que vocês são pesadas de boca e vocês não são miseráveis. Não são. Mas a gente acha que é assim. Olha que interessante. Presta atenção. E Deus fala para ele assim, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, manda outro que hás de enviar, menos a mim. Você percebe a teimosia? 5 vezes ele falou, não, Senhor, eu não. Esse medo dele é medo de ser constrangido, medo que o pessoal veja assim, ele não é o cara para o trabalho, ele fala meio mal, ele é meio atrapalhado. A gente tem isso também. Esses 3 medos, minhas amadas, isso impede da gente exercer os chamados de Deus, que Deus tem para nós. A primeira vez que eu falei em público para dar uma aula, eu confesso para vocês que eu tive temor de homens, que eu tive taquicardia, que a boca secou até, que a boca até estralava quando eu falava, de tão nervosa que eu estava, que eu falei, meu Deus, o que eles vão pensar? Daí eu lembrei de Moisés, e eu falei, quem sou eu? Não é sobre mim. Entendi isso é muito sério. E eu falo isso para vocês de coração, vocês têm que lembrar que Deus tem dons que Ele deu a vocês de ensino, de aconselhamento, de discipulado,
de misericórdia, tem tantos dons que Ele dotou vocês, e eu falo isso de todo o meu coração, e vocês têm medo de botar em prática aquilo que Deus chamou vocês a fazer. Acorda para isso. Não seja como Moisés. Não tema. E no fim das contas, Moisés foi. O medo faz a gente fugir dos chamados, dos trabalhos lindos que Deus tem para nós. Não caiam nessa, tá? Além disso, além do orgulho, além do egoísmo e além dos 3 terríveis medos, tem uma outra coisa difícil que o pecado trouxe ao trabalho, que é o quê? Improdutividade. Olha o que ele falou logo depois que eles pecaram. E a Adão Deus disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas, em canseira, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Trabalhar não é fácil. Desde o pecado, desde a maldição colocada sobre Adão para toda a humanidade, ficou muito infrutífero trabalhar. Você concorda? Eu não sei vocês, mas assim, eu sou tão animada, e eu acordo de manhã e eu faço uma agenda, falo, hoje eu vou fazer isso, e tem uma lista. E no meu melhor dia eu faço 2 coisas. Eu falo, Senhor, como eu sou improdutiva. E sabe uma coisa? Mulher odeia que alguém atrapalhe a agenda. Olha como a gente é orgulhosa, não é? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus vai atrapalhar a sua agenda. Deus vai fazer quebrar o carro, vai fazer menino doente, e tudo para tratar o seu coração. Ai, Cláudia, verdade. Porque a gente acha que é pela força do nosso braço, mas trabalhar, ele tem a ver com... Do dia que você estiver trabalhando pela força do seu braço, o Senhor desvia a sua atenção, falando, ela precisa de ter mais paciência. Deixa eu criar um trânsito aqui em Foz do Iguaçu, que nunca tem trânsito. Eu preciso trabalhar nela a misericórdia, deixa eu deixar um filho doente, preciso trabalhar nela a hospitalidade, deixa eu deixar uma irmã precisando ficar dormindo na casa dela. O Senhor, Ele mexe na nossa agenda para tratar o nosso coração. Mas o nosso trabalho, de fato, é extremamente infrutífero, né? Então, o trabalho é assim, ó, você tem uma expectativa e a realidade ela é meio diferente, né? Não, porque hoje eu vou conseguir fazer um arco de balões para decorar e nos sai no máximo uma coisinha assim, uns 3 balões. Você fala, como que pode? Ficou lindo o arco de balão, falar isso, viu? É um arco de balão lindo lá fora. Mas a gente percebe que tem sofrimento, tem cansaço, tem resultado ruim, não é? Excesso de horas. Vocês não trabalharam muito mais do que vocês deveriam, ou poderiam, ou precisavam, né? Tem senso de estar no lugar errado. Tem muita gente que fala assim, Claudinha, eu fiz odontologia e eu estou trabalhando de secretária. Eu me sinto um fracasso. E eu falo para ela, mas por quê? Não, porque eu estudei para uma coisa e eu faço outra. Eu falo, mas o que você faz, você não está servindo pessoas? Estou. Eu tenho uma amiga, esse da odontologia é muito sério. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela chegou para mim assim, Cláudia, eu fico meio triste porque ela passou na Unicamp. Então, ela fez assim, odontologia numa das melhores faculdades do país, tal. E ela tem a minha idade e ela teve 3 filhos, né? E ela assim para mim, Claudinha, eu vejo as minhas amigas que eram péssimas alunas na faculdade e elas estão voando na odontologia. E eu estou aqui com consultório, eu só tenho 3 horas, atendo só 3 horas, depois eu levo o menino na natação, tiro o menino da natação, levo na escola, volto o menino na escola. Eu me sinto, de verdade, que eu não estou produzindo nada. Eu falei para ela, amor, peraí. Você está criando almas eternas. Ela encheu o olho de lágrima assim. Ela falou, Eu falei, seu trabalho tem o maior valor que você pode imaginar. Deixa eles crescerem, sair de casa, depois você pega mais horas, depois... Isso tem valor eterno. Isso não volta. Né? Então, o nosso trabalho, ele é assim. Exige muito empenho e muito... Olha o que é um cardo, o que é um abrolho. Ó. Dá para comer? Não dá, essa praga. Seco, não serve para nada. E a sensação que a gente tem é que a gente está rolando pedra acima, não é? É que assim, por exemplo, eu tenho um pouco de raiva de louça. Porque eu lavo a louça e eu volto, mas eu volto dali a 5 segundos, tem uma louça ali. Eu acho que existe algum relacionamento secreto entre uma louça e outra, que é produtividade, assim, existe uma replicação de louças ali. Né? Então, o que acontece, no fim das contas, é que existem problemas reais dos nossos trabalhos, da nossa vida como mulher que trabalha, que são reais. Por exemplo, as meninas que são mais novas aqui vão sentir na pele essa emoção já já.
vocês vão ouvir muitas perguntas do tipo, você é mãe e trabalha fora? Alguém já ouviu isso? Ou então, você é daquelas mães que só fica no lar? Como se fosse... Você percebeu que é um contrário do outro, mas eu gerei culpa nas duas perguntas. Entendeu? Ou então, assim, você faz homeschooling, que é educação domiciliar, né? Você põe na escola? Porque eu acho que o que salva é o método, percebe? O que redime é o método, né? Ou então eu posso perguntar assim, o bebê vai nascer, que gracinha. Você vai voltar a trabalhar depois que o bebê nascer? Não acredito. Tão pequenininho. Tem uma cunhada que ela estava deixando de elevador no prédio com uma bebezinha assim dela, lindinha, assim, de uns 8 meses, ela toda feliz, com a filhinha bonitinha, arrumada, de chuquinha. E daí entrou uma pessoa que nem conhecia ela. Ai, que gracinha essa neninha. Ai, muito obrigada. Ela, você vai levar onde? Ela assim, estou levando para a escolinha. Daí a mulher assim, não acredito. Você vai botar esta criança na escola? Que absurdo. Uma mulher do elevador, ninguém perguntou a opinião dela, tá? A minha cunhada não dormiu por uma semana. Porque ela falou, o que eu estou fazendo? E ela precisa trabalhar. Quem é essa mulher para saber a história dessa... Você entende? Como a gente pode achar que a gente tem o direito de julgar a vida sem conhecer a história? Então, as perguntas são 1 milhão. Não vou ler todas, porque é de chorar. Olha tanta pergunta aqui. Tá? Um monte. Mas o que eu quero contar para vocês, e eu vou terminar essa palestra com esta história. A outra vai até tirar foto. Pode tirar, só para você chorar. Só para você chorar com as perguntas no futuro. Pode. Porque isso aí é muito triste, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, eu quero contar uma história para vocês, tá? E eu vou terminar essa parte com essa história. Quem sabe quem é a cara dessa mulher aqui, Quem é ela? Esposa do Martinho Lutero. Escuta essa história, que essa história é muito importante. Caterina von Bora foi uma mulher que perdeu a sua mãe com seus 3 anos de idade. Então, com 4 anos, o pai colocou ela num convento. Por quê? Porque ele queria casar de novo e ela era um pouco inconveniente para o casamento dele. Tá? Então, de 4 para 5 anos, ela foi para um convento e ela viveu muitos anos no convento. Tá? Nesse período que ela ficou no convento, que foram quase 20 anos, ela era freira, só que não era um convento ruim. Só para vocês entenderem, ela aprendeu a ler, ela aprendeu latim. Então, ela era uma mulher que tinha uma educação boa. Então, no fim das contas, Deus é gracioso, apesar da decisão pobre do pai, né? Mas olha que interessante a história. No meio, enquanto ela estava lá no convento, começou um buchicho na cidade sobre um tal de Martinho Lutero, que estava agitando o caldo, falando que a salvação não era pelas obras que a gente fazia, mas a salvação era graça, era um favor imerecido, baseado no que Jesus fez na cruz. Parece, essa história está muito estranha. Ela começou a ouvir os ensinos de Martinho Lutero e ficou encantada. Encantada. E daí, o que ela fez? Ela começou a trocar cartas com Martinho Lutero. O Senhor converteu ela e converteu mais 10 freiras. Então, 11 convertidas dentro do convento. Falando, como é que a gente faz? E elas pediram ajuda para Martinho para fugirem de lá. Te explico por que fugirem. Porque se fossem mulheres solteiras que tinham abandonado a fé católica, encontradas no caminho, eram mortas. Então, Martinho fez o seguinte, ele arrumou um esposo para cada uma. Porque daí, arrumando um esposo para cada uma, você é do seu marido, o problema é do seu marido agora. Entendeu? Você não era mais uma mulher solteira, solta por aí e irreverente ao Papa, né? Então, nessa situação, ele arrumou 11 maridos para cada uma e elas fugiram do convento dentro de tonéis de peixe. Cheiroso, né? Agradável. Mas era o nível de quão secreto eu precisava ter. Então, elas foram fugidas dentro de tonéis de peixe, numa carroça, né? E elas chegaram lá, ele conseguiu, e ele achou realmente um esposo para cada um, mas o esposo de Caterina von Bora caiu fora. Teve muito medo de se opor à Igreja Católica, e ele deu para trás e não casou com ela. Tá? E daí o que aconteceu? Caterina falou, bom, então pode ser que Deus não queira que eu case, e eu vou ser bem sincera, ou eu não caso com ninguém, ou eu caso com alguém como Martinho. E ele, danadinho, ouviu e falou, mas eu vou aproveitar, e casou-se com ela, de fato. Tá? Ele tinha um sonho de casar, ele era monge, não podia casar antes, depois ele falou assim, quer saber? Acho que é uma boa ideia. Então, ele casou-se com ela. Deixa eu contar um pouco dessa história, dessa família incrível. Eles tiveram 6 filhos, tá? Presta atenção, 6, não é 1, não é 2, são 6. E daí, a irmã de Martinho Lutero faleceu com os filhos ainda crianças. Então, ela pegou os filhos da cunhada para criar,
que eram mais 6. Então, ela ficou com 12. 12, tá? Então, vocês reclamam de um só de vocês, do 2, do 3, 12, tá? E vamos falar um pouco da rotina desta princesa, porque eu acho que é legal. Então, eles casaram, mas eles não tinham como se sustentar. Eles foram morar nesse lugar que existe até hoje, chamado Luther House, ou Casa de Lutero, né? E na Luther House, eles eram um monastério caindo aos pedaços, velho. E conta-se algumas coisas da história dela. Por exemplo, conta-se que ela acordava 4 horas da manhã para passar cal nas paredes, para deixar a casa mais bonita para sua família. Conta-se que, além de cuidar desses 12, era muito interessante, por quê? Porque ela tinha um relacionamento muito caloroso e amoroso com seu marido, que sempre viajava por conta das coisas da reforma, só que ele sempre mandava cartas para ela. E as cartas dele eram encorajadoras, ele mandava assim, lê tal texto, olha que incrível tal coisa da Bíblia. Então ela sempre lia e ela era sempre encorajada por ele, sabe? E é muito interessante que, além das 12 crianças, ela tinha um cachorro, era comum haver 30 pessoas no mosteiro. Cláudia, por que tinha 30 pessoas? Porque tinha um monte de padre refugiado que não tinha para onde ir. Então, ele aceitava lá. E tinha estudantes que queriam aprender a doutrina verdadeira, queriam ler a Bíblia, né? O povo não lia a Bíblia antes da reforma. Triste isso, mas é verdade. E daí, a ideia foi dela, tá? Deixando isso bem claro, não foi de Martinho, foi dela. Ela falou assim, amor, seguinte, tem 30 pessoas aqui. A gente precisa fazer esse negócio se sustentar. Então, vamos cobrar um dinheirinho dos estudantes para fazer a coisa girar? E ele falou, boa. Então, a economia do lar foi 100% de Caterina, vamos embora, tá? Da Kate. E olha só a rotina bonitinha dela. Eu não quero que vocês tenham um infarto, uma dor no coração, nem nada, mas eu quero que vocês entendam, tenham perspectiva. Vamos lá. Cuidava da horta, ela tinha um orquidário, ela confeccionava material para pesca, ela tinha uma pequena fazenda onde criava gado, galinha, fabricava cerveja caseira, lia, bordava, juntava mantimentos para o inverno, fazia roupas para as crianças, cuidava de quem estava enfermo, e ela que gerenciava a parte econômica do Luther House. Ficaram tranquilas? Ou deu uma dorzinha aqui, ó? Deu uma dorzinha? Calma, calma, fiquem tranquilas, que eu quero só mostrar para vocês perspectiva, tá? Uma coisa muito legal é que, mesmo longe, sempre Lutero tentava cuidar do coração dela. E uma coisa legal era o seguinte, tem um livro chamado Cartas à Mesa, que é um livro que... Conversas à Mesa, perdão. Que é um livro que fala sobre as conversas ao redor da mesa que tinha na casa de Lutero. E ela sempre estava junto. Ela sempre estava lá conversando de teologia, aprendendo, querendo crescer. E é tão legal que ele conta que ele tinha... Lutero não era um cara fácil, não, tá? Ele tinha uns episódios de ira, uns episódios de depressão. E teve uma vez que ele estava 2 semanas trancado no quarto, deprimido, e conta-se que ela se vestiu de preto, botou um véu preto, como se vestia em velório, bateu na porta e entrou. E ele olhou e falou assim, quem morreu? Ela falou, foi Deus, porque você está aí do jeito que você está, Deus deve ter morrido. E daí ele ficou todo sem graça, botou o rabo entre as pernas e falou, você tem razão, obrigada por me encorajar, amor. Ó, ela era também, dura na queda, né? Enfim, mas era essa a história deles. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Olha só, olha as coisas que Lutero fala da sua esposa. Presta atenção. Minha Kate é em tudo tão dedicada e encantadora que eu não trocaria minha pobreza pelas maiores riquezas do mundo. Imagina seu marido falar assim de você. Não há na terra um laço tão doce, nem uma separação mais amarga como a que ocorre em um bom casamento. Não há relação mais bela, mais amável e mais desejável, nem comunhão e companhia mais agradável do que a do marido e de uma mulher num casamento feliz. Minha esposa pode me persuadir o quanto quiser, essa vocês vão adorar. Ela tem todo o domínio em suas mãos e eu me entrego a ela. Você fala que doce, mas a mais doce não é dessas 4, é a que eu vou mostrar agora. E toda vez que eu leio isso eu fico emocionado. Escuta o que ele falou. Minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado as minhas viagens. Só presta atenção. Quantas de nós, quando o marido demora para chegar para jantar? Onde você estava? Você vê, ela não reclamava, ela aceitava de bons grados, recebia ele de braços abertos. Presta atenção nisso aqui. Sem ela, eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita de bom grado minhas viagens e, quando volta, está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera ou de ira, né?
ela me ajuda em meu trabalho. E, acima de tudo, ela ama Cristo. Depois dele, de Jesus Cristo, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Escuta só. Se algum dia vierem a escrever a história de tudo que está acontecendo, ou seja, da Reforma Protestante, né? Eu espero que o nome dela apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Daí ela soube que ele falou isso e ela respondeu o seguinte: tudo que tenho feito se resume a simplesmente duas coisas: ser esposa e mãe. E tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Você percebe que ela entendia que não era sobre ela. Ela entendia que o dever de ser auxiliadora era amar sacrificialmente e não tinha nada a ver com ela. Ela não estava nem aí se o nome dela ia ser citado ou não. E sabe de uma coisa? Vocês estão ouvindo falar do nome dela anos depois. Mas não era sobre isso. Era sobre fazer a glória de Deus ser conhecida e pessoas serem amadas sacrificialmente. Ela entendeu a cosmovisão de trabalho. E a gente precisa entender também. Tá bom? Então, vou dar um respiro e a gente continua com redenção. Tá bom?